Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Vamos fazer início de oração. Depois nós vamos. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nessa noite queremos te agradecer por mais o privilégio de poder estar aqui. Pedimos nessa noite para abençoar este culto. Como sempre o Senhor tem abençoado, Senhor, abençoe aqueles que terão oportunidade, que através dos teus filhos, ó Pai, vidas possam ser alcançadas, que a tua palavra, o louvor, os testemunhos possam alcançar vida, restaurando, curando, Pai, nessa noite, Pai. Por isso nós lhe pedimos em nome de Jesus, fica conosco, permanece conosco, é o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém e amém. Vamos, ainda de pé, aproveitar, vamos ler um texto da palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Até aqui os irmãos podem sentar, glorificando o Senhor. Essa palavra fala da ordem do próprio Jesus aos discípulos, quando ressuscitou, e ele, falando para eles, assoprou-lhe o Espírito, recebam o Espírito Santo. Culto de missões, a gente tem esse dia específico, mas missões faz todo dia, né? A gente tem a responsabilidade, eu falo, a igreja tem uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho, como Jesus disse, indo por todo mundo, né? O texto vai dizer, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o nosso dever como cristão é pregar o Evangelho, seja onde fosse e quando surgir as oportunidades, falar do Senhor Jesus. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, nós precisamos povoar o céu através das vidas resgatadas, através do Evangelho de Jesus. E nós somos o instrumento, a igreja do Senhor nos últimos dias é o instrumento legal para ganhar almas. Por isso que cada um possamos ser sensível ao Espírito Santo e que possamos ser útil para o reino de Deus. Deus conta com todos nós, todos nós temos uma grande responsabilidade de fazer o que Jesus deixou já para nós fazer, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, o dever do cristão é pregar, e quem convence o pecador da justiça, do juízo, é só o Espírito Santo. Então, nós devemos pregar o Evangelho. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite com 2 louvores da harpa. Eu quero chamar aqui a nossa irmã Joicemar para louvar a Deus com 2 louvores da harpa, depois o grupo de louvor.
em nome de Jesus. Depois nós vamos ouvir os irmãos contando o testemunho do que Deus tem feito nas suas vidas, em nome de Jesus. E as palmas glorificam a Jesus porque Ele merece. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sim, nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Algum irmão quer pedir um hino? Cento e 27. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa
brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Glória a Deus! E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Oh, aleluia! Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus, agradeço a oportunidade e as palmas louvo ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Vamos se ligar, irmão. A paz do Senhor, glória a Deus. Nós estamos na casa do nosso Deus. Nós temos que ficar atentos. Enquanto o louvor vai se preparando à frente, vamos se colocar em pé. E nós vamos fazer mais uma oração nessa noite. Amém? Nós estamos na casa do nosso Deus. E na casa do nosso Deus, há abundância de alegria nessa noite. Eu creio que não é mais um culto, mas é um encontro que Deus marcou para falar conosco. E é por isso que nós temos que ficar atentos, porque o Senhor, Ele já está aqui. O Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele é grande. O Senhor é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós não saímos da nossa casa, a não ser para outra coisa, a não ser adorar a Jesus. Aqui não é um ambiente comum, aqui é a casa de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, a minha Bíblia e a sua vai dizer que aonde tem 2, aonde tem 3, o Senhor está. E nós estamos num número maior do que 2 e 3.
Então abra teu coração nessa noite, deixa Jesus te tocar, deixa Ele te renovar, deixa Ele tirar aquilo que não agrada a Ele, mas que você não venha sair da mesma maneira que você entrou, pois o Senhor, Ele está aqui para nos abençoar. Feche seus olhos. Se você entrou com algo no teu coração, preocupado, ansioso, lance sobre o Senhor nesta noite. Hoje é o último domingo, né? Do ano, se eu mal me engano, não é verdade? Tô certa? Ainda é o penúltimo. Nós estamos quase no último domingo. Logo nós já estaremos num outro ano. Mas vamos ser gratos ao Senhor, porque pelo menos para mim esse ano foi muito difícil, muito dolorido, mas até aqui o Senhor tem me sustentado, e eu sei que Ele tem sustentado você também. Ele não tem nos desamparado. Mesmo na hora que nós queremos desistir, desanimar, ficar parado, dizendo: Deus, não dá mais para mim, eu não consigo. Ele vem com a sua voz mansa e suave, e Ele diz: continua, porque sou eu que estou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento. Eu tomo pela tua mão direita e digo: não temas, eu sou contigo. Irmão, é só por isso que nós chegamos até aqui. Não foi porque nós somos bons o autossuficiente, não. É porque Deus, Ele tem sido bom, maravilhoso, e Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa casa. Talvez você está nesse último domingo do ano dizendo: Senhor, mas a minha casa ainda não está do jeito que eu pedi para o Senhor. A bênção que eu pedi ainda não está do jeito que eu pedi para o Senhor. Mas continue, permaneça na tua posição. Continue buscando. Você pode olhar a situação que talvez você entrou hoje aqui e dizer: não, pastora, parece que para mim nada dá certo, entra ano, sai ano. Mas continue na tua posição, porque o Deus que nós servimos é aquele que está tomando as suas dificuldades. Lança sobre Ele. Lança. Se é a tua família, lança sobre o Senhor. Se é a tua vida financeira, lance sobre o Senhor. Se é a sua vida espiritual, lance sobre o Senhor. Coloca diante dEle. Entregar ao Senhor é dizer: Senhor, eu não tenho controle, mas está aqui, está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então confia no Senhor, porque Ele é bom. Agora nós vamos orar. Feche seus olhos, não fica ninguém com o olho aberto, só o irmão que está lá na porta. Mas você feche os seus olhos e começa a falar com teu Deus. Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele é o teu consolo, Ele é aquele que em todas as horas está conosco. Talvez você diz: eu não sei orar. Mas orar é dizer ao Senhor de uma forma simples aquilo que você precisa. Não precisa fazer rodeio com o teu Deus. Ele já sabe o que você precisa, mas Ele também quer te ouvir nesta noite. Senhor, nessa noite nós estamos diante de Ti, Pai. Aqui tem uma igreja que te clama e que te busca nesta noite. E eu aprendi, Senhor, que aqueles que te buscam te acham. Aquele que bate, a porta se abre. Senhor, em nome de Jesus eu quero pedir: toca nesse irmão, nessa irmã, nesse jovem, nessa criança. Senhor, toca-nos nesta noite, ó Pai. Hoje não é só um domingo, Senhor, um culto de missões, mas é uma noite especial que o Senhor marcou conosco para tratar nas nossas almas, nos nossos corações, Senhor. Senhor, entra em lares nesta noite, lares que o inimigo quer destruir, Pai, lares que o inimigo quer entrar, Senhor, mas em nome de Jesus nós como igreja clamamos, Pai, que esse lar venha ser renovado com a Tua presença, que esse lar, Senhor, venha ser estruturado em Ti, Pai, e que todo espírito que tenha entrado em lares aqui, espírito de destruição, seja repreendido no nome de Jesus. Eu sinto a Tua graça nesta
nesta noite, neste lugar. E eu creio que todo o mal está sendo repreendido nesta noite, porque tem vidas que entraram aqui sobrecarregadas, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, tire esse fardo que o inimigo lançou de peso, de indecisão, incerteza, dúvida, incredulidade. Em nome de Jesus, lança por terra nesta noite. Senhor, passa em cada vida nesta noite que está neste lugar. Passa em cada família nesta noite. Passa, Senhor, na área financeira, repreendendo, Senhor, toda porta fechada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, passa na alma, Senhor, vidas que sorriem de lábios, mas o coração está triste, angustiado, amargurado. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que na tua presença até a tristeza ela tem que saltar de alegria, pois tu és a alegria, Senhor, que nos preenche, Senhor, que nos ajuda, Senhor. Eu quero te pedir sobre essa igreja, Senhor, nesse final de ano ainda, derrama algo novo da tua presença, levanta vidas aqui cheias do teu Espírito, cheio da tua graça, Senhor. Oh, Senhor, tira toda frieza espiritual, tira, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre os ouvidos, sobre os corações, ó Pai. Oh, Senhor, quando tu chega, a mentira vai embora. Quando tu chega, Senhor, algo novo tem que acontecer. E eu creio que o Senhor chegou neste lugar sobre as nossas vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus eu declaro alegria, paz, a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. Eu declaro sobre vidas aqui também saúde, Senhor. Visita a irmã Heloísa, Pai, nesta noite. Visita a tua serva, da força, da graça. Visita aqueles que não vieram também, Senhor, por motivo de saúde. Oh, Senhor, em nome de Jesus nós apresentamos aqueles que nos pedem oração, aqueles que estão fracos, Senhor. Quantos o inimigo tem desanimado nesse tempo, Pai, para não caminhar, mas nós te pedimos da força, porque não é momento mais de nós parar, Senhor. Logo, logo, Senhor, nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos aí contigo no céu. Então nós precisamos lutar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, estar na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a amar o nosso próximo. Nos ajuda a fechar as brechas, Pai. Oh, Espírito Santo, continua conosco nesta noite. É o que eu te peço. Guarda o irmão que está na porta. Até esse altar, cobre-nos com teu sangue. Eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diz bem forte um amém. 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 Receba o grupo de louvor aplaudindo a Jesus com alegria. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos adorar e louvar o nome santo do nosso Senhor Jesus. Ah, Senhor, eis-nos aqui nesta noite, ó Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Pois te amamos e te louvamos, ó Deus de Israel. E esperamos que nesta noite, ó Pai, verdadeiramente possamos ter um encontro contigo aqui, ó Deus. Pois te amamos, te louvamos, te adoramos, pois sabemos que és o único, ó Deus, que pode mudar histórias, ó Deus. Então vem sobre a tua igreja, ó Pai. Vem mudar cada história aqui nesta noite, ó Santo dos Santos. Pois te amamos, te adoramos. Tu és tudo para nós, Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o
estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo. Diga que ele é santo. Só tu és santo. Diga que ele é santo. Não há outro como tu, não. Não há outro como tu, não há. Não há outro como tu, não há. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diga que ele é santo. Só tu és santo. E não há outro como tu, não. Não há outro como tu, não há. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga mais uma vez. Só tu és. Diga, igreja. Diga que ele é santo. Só tu és. Diga que ele é santo, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Não há outro santo, não há outro como Jesus. A palavra do Senhor diz em Isaías, no versículo 6, no 1, que o Senhor, Ele está sentado no seu alto sublime trono. Ele está ali rodeado com os seus anjos, com os querubins que o adoram Ele em espírito e em verdade. Não deixe de adorar o Senhor. Eu te convido a adorar Ele nesta noite com todo o seu coração. Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que enquanto nós adoramos, Ele nos limpa de dentro para fora. Adore a Ele, igreja. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que diga Que ruja o leão e que a terra estremeça. Diga, igreja. Diante da majestade de
diante da majestade de Jesus. Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, o descendente de Davi. O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E as palmas engrandeçam ao nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar a ouvir nossos irmãos. Eu vou dar uma oportunidade para o irmão diácono Alex nessa noite, expressar sua alegria, fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Enquanto o irmão Alex dá saudação, as irmãs já vai se preparando para estar louvando ao Senhor nessa noite. E você vai dando glória a Deus, aleluia. Aqui é só proibido você conversar, ficar sem atenção, mas glória a Deus, aleluia, você pode dar, porque aí você manda a glória para cima e a glória desce sobre nós, amém? Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? E com Jesus, melhor ainda, né? Glória a Deus, né? Deus é fiel, agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar juntamente com os irmãos para dizer o quanto o Senhor ele é bom e Ele é fiel em nossa vida. Quantas tentativas o inimigo já não tentou hoje nos derrubar, né? Mas o Senhor ele é fiel, pois aqui estamos, de pé, fraquejando, mas o Senhor ele é fiel em nossa vida. Não podemos desanimar por momentos algum, até mesmo às vezes por palavras, por algo que alguém nos faça. A gente tem que entregar com total confiança que o Senhor ele é maior que tudo. Meus amados, não quero ficar nas minhas palavras, eu quero deixar um versículo bem conhecido para a igreja.
É Salmo 91, ele me chama muito a atenção. Esse salmo é muito conhecido. Ele é uma lição, ele é uma oração bíblica, né? E muito forte. Mas eu quero deixar esse versículo de número 7 para que você refortaleça ele na tábua do seu coração e não desanime por nada. Porque o versículo ele fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada chegará até a ti. Por mais que seja difícil a situação, por mais que seja difícil a afronta, por mais que seja difícil você entender, mas creia que nada, sem a permissão de Deus, chegará até ti. Porque somente Ele tem o poder, a graça, a força e a vontade própria. Ninguém faz a diferença a não ser Ele. Não tem palavra melhor do que a dele. E Ele nos fortalece, nos dá graça todos os dias. Fique com essa mensagem, esse versículo, e que Deus continue abençoando a cada um. Rogo pela oração da igreja e as palmas que louvam ao Senhor Jesus. Irmãs à frente. Glória a Deus, aleluia. Aí você quer mandar cantar para você, vai número 8. Glória a Deus. O grupo Filadélfia Sal da igreja. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei um livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregoa, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem! O Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, este contigo irá.
Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Mais 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Glória a Deus. Vamos ouvir também nessa noite o irmão diácono Sérgio dando uma saudação. E enquanto isso, a irmã Mayra prepara o louvor que ela vai apresentar com as crianças nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estou feliz nessa noite por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E podemos estarmos aqui para louvarmos e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz. Faz dias que eu não vou evangelizar e eu gosto muito de evangelizar na rua por causa das minhas pernas. Para quem não sabe, eu tenho prótese no fêmur e não deu muito certo a cirurgia, então sinto muitas dores. E muitas vezes não venho para o culto por causa dessa situação. E eu fiquei muito feliz de poder evangelizar ontem, estou radiante, estou muito feliz. Jesus disse por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Tem uns espinhos, né? Mas os nossos irmãos no passado sofreram muito, né? Por amor a Cristo, né? E sabemos que Jesus ele está voltando, né? Cabe a cada um de nós anunciarmos o evangelho de Cristo, né? Eu estou muito feliz com Jesus, espero que ele esteja feliz comigo. Jesus é maravilhoso. Os irmãos que não sabem, Jesus me curou da esquizofrenia, da lepra. Eu tenho 50% dos 2 pulmões. E se não é a misericórdia do Senhor Jesus, nem da nossa cama a gente levanta, né, irmãos? A causa de nós termos consumido é a misericórdia do Senhor, que é sobre cada um de nós, né? A Bíblia diz: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, né? Então, irmãos,
é motivo de estarmos felizes, porque Jesus ele está voltando e nós vamos para casa. Estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que somos peregrinos nessa terra. A qualquer momento Jesus vai tocar a trombeta, né? Aleluia. Muitos o Senhor tem levado para si, e naquele dia vai ressuscitar num corpo transformado, como diz a palavra do Senhor. Então vamos ficar firmes com Jesus. Os dias são difíceis, né? Mas aquele que persevera firme até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Jesus é maravilhoso. Jesus tem um lugar maravilhoso preparado para cada um de nós. A luta vem, as provações vêm, né? Mas vamos ficar firmes com Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Os pequeninos do Senhor saudam a igreja com a paz do Senhor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, veio trazer salvação, é a luz na escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar, é Jesus, o Messias veio habitar, esperança que invade o Natal chegou, com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, aleluia. Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invadiu o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. O maior sentido, né? É Jesus, né? Aleluia.
O comércio aproveita para vender presente, esse negócio de presentinho aqui, mas o maior motivo é Jesus, irmão. É por Ele, para Ele, todas as coisas, né? É por isso que nós estamos aqui. Porque um dia Ele nasceu e Ele morreu e deu direito para que nós estivéssemos aqui. Você refletiu nisso? Os anos entrando e se passando tão rápido. Fala a verdade. Como voou o ano de 2025? Parece que nós entramos nele ontem e hoje já é o fim, quase o final. Mas a Bíblia diz assim que nos últimos tempos o Senhor abreviaria os dias para que muitos escolhidos não se perdessem. Você sabia disso? É por isso que entra semana, entra mês, entra ano, sai ano. É porque Deus ainda está dando oportunidade para o povo. Nunca se viu tanto sinal como nós vemos hoje da volta de Jesus. E hoje eu estava na minha casa e Jesus falou para mim assim, olha, eu tenho certeza que foi Ele que falou comigo, porque eu estava ali na pia conversando com Jesus e Ele disse assim, Simone, todas as desculpas que dão para chegar até a Jesus ou para vir para a casa do Senhor, qual será a justificativa que vai ter diante dele? A desculpa que você dá hoje será a sentença de quando ele voltar. Porque quando ele voltar, nós não vamos poder dizer para ele, ó Jesus, eu não fazia, eu não ia, porque eu não tinha tempo. Olha Jesus, eu não fazia, porque eu não gostava do irmão do lado, eu não gostava do pastor, eu não gostava do irmão que ficava na porta. Irmão, é muito sério. A desculpa que nós damos hoje vai ser a sentença que nós vamos receber quando ele voltar. Aleluia, foi cantado aqui o grupo de louvor, ele odeia a iniquidade. Aleluia, e é tempo de nós se chegarmos mais ao Senhor, irmão, não é mais tempo de nós brincar. É tempo de nós se achegar a Ele. É tempo de nós entrar com 2 pés e dizer, Senhor, eu renuncio a minha carne, o meu eu. Eu renuncio tudo que me leva às coisas que não te agrada para mim entrar no centro da tua vontade. Ainda tem um advogado, mas logo, logo ele virá como juiz. Irmão, tem hora que eu me pego pensando quando é sério servir a Deus. Servir a Deus não é só 2 horas de culto e estar aqui na igreja com a Bíblia no braço, não. Servir a Deus é além disso. É as nossas atitudes em todos os lugares. É quando ninguém está nos vendo. Aleluia. Então que nessa noite nós venhamos estar atentos. Nós pecamos todos os dias e perdemos perdão. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque o Senhor, Ele pode voltar no coletivo, mas Ele também pode vir no individual. Quantas pessoas que estavam aí cheias de saúde, de repente você fica sabendo, olha, fulano partiu, para ele Jesus veio. Às vezes a gente fala assim, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou arrumar minha vida, não, o dia é hoje, a oportunidade é hoje. Na verdade, a oportunidade é todos os dias, na manhã, quando nós acordamos, e Ele dá mais uma oportunidade para nós. Então não adianta nós ser só frequentadores, nós temos que ser cristões. Tem lugares aí que eu vi lá na Coreia do Norte, pessoas sendo mortas, porque descobriram que eles eram servos de Deus. Aqui nós somos livres, irmão. Aqui tem igreja que você pode escolher qual você quer ir. E aí a gente ainda arruma desculpa dizendo, não, hoje não dá, hoje choveu, hoje eu estou cansado, está frio. Eu sei, irmão, que tem pessoas que às vezes não vêm por um motivo justo, está enfermo. A gente entende. Mas muitas das vezes é porque, hoje eu não vou não, porque eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo. Irmão, não, nós temos que ficar mais perto de Jesus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para agradar ao Senhor. Então nessa noite, eu te convido a entregar a tua vida totalmente, a agradar ao Senhor em todas as nossas atitudes. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um.
Então o dia é hoje é o dia oportuno, hoje é o dia aceitável que nós estamos aqui. Então nós temos que dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Porque às vezes nós entramos num culto, mas nós entramos só com os 2 pés, mas a nossa mente está lá fora, pensando no Natal que vai chegar, na reunião de família que vai ter, no prato que vai ter. Não, nós estamos na casa do Senhor e é momento de nós se despedir de tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer e dizer: Senhor, agora nesse momento eu só vou te adorar. Muitas das vezes nós entramos e ficamos pensando: mas a semana que vem eu tenho que pagar uma conta, a semana que vem eu tenho que fazer isso. Não, irmão, na presença de Deus nós temos que se entregar. Eu sei que nós vivemos uma vida corrida e que é muita coisa na nossa responsabilidade, eu sei disso, mas na presença de Deus nós temos que se lançar. Lembra daquela mulher que ela se lança aos pés de Jesus? E ela não está nem aí, ela está doente, ela está com fluxo de sangue, mas ela diz: eu vou tocar em Jesus. É uma decisão, eu vou tocar em Jesus, não importa a multidão que vem na minha frente. E muitas vezes nesse tempo a multidão é a canseira que vem, sentimentos ruins que o inimigo quer lançar no meio do povo de Deus. Porque às vezes o inimigo quer colocar: tá vendo, o irmão olhou para mim assim, é porque ele está assim, assim, assado. Irmão, às vezes não é. Às vezes o irmão está passando uma prova e o inimigo fica colocando dentro do seu coração, para que nós entramos na casa do Senhor e fazemos análises erradas, para que o Senhor ele não alcance a nossa vida. Eu não ia falar nada disso, mas se Deus está mandando eu tenho que falar. Às vezes a gente deduz, mas olha, o irmão é assim, assim, assim comigo. Não, irmão, não é. É que às vezes a prova dele está difícil. Dobra o teu joelho, ore por ele. Porque todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está enfrentando batalhas que às vezes ninguém sabe, só Deus e você. E muitas das vezes ele entra na casa do Senhor, ela entra na casa do Senhor, mas ela está ali, o coração dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor me contempla. E muitas das vezes o inimigo está do outro lado dizendo: olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não é assim, irmão. Nós estamos aqui numa unidade, num só propósito, de adorar e louvar ao Senhor. Eu não posso dizer que eu tenho alguma coisa contra você, e como que eu quero ver Deus que eu não vejo, e que eu quero me encontrar com Ele. Então nós precisamos fazer uma análise. Você quer uma vida diferente em 2026? Você quer que a sua vida espiritual mude? Você quer que a tua vida material mude? Você tem que ter uma transformação. Uma metanoia é uma mudança de mente. É dizer: Senhor, aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais. Mas não precisa chegar em 2026. Vamos começar hoje. Vamos dizer: Senhor, olha, hoje eu me coloco diante de Ti, porque eu quero viver aquilo que o Senhor disse que eu vou viver, mas eu tenho que fechar as brechas, estar na Tua vontade, porque muitas das vezes nós não vivemos ainda, porque ainda são coisas que estão em nós, que impedem de nós chegarmos na bênção que Deus tem. Irmão, Deus ele não é ruim, Deus ele não quer punir. Muitas das vezes ele só não entrega ainda porque ele vê que nós não estamos preparados. E se nós receber do jeito que nós estamos, nós não vamos fazer um proveito dessa bênção. Porque uma vez eu falei para uma pessoa, ela até se escandalizou. Tem bênção que se Deus der para alguém fora da vontade dele, fora da hora de ver a pessoa preparada, em vez de bênção, aquilo vira até maldição na vida da pessoa. Então nós temos que fazer uma reflexão e dizer: Senhor, eu entrego, mas eu também quero uma mudança. Aquele mendigo que Jesus encontra na beira do caminho, ele era mendigo, ele carregava uma capa, porque a capa mostrava para as pessoas daquela cidade que ele era um mendigo e que ele era um paralítico. Mas quando Jesus encontra esse homem, o Senhor fala para ele: lança essa capa, deixa essa capa. Porque se Jesus cura ele e transforma a vida dele, porque Jesus curou ele era paralítico, Jesus fez ele andar de novo.
E a capa era a identificação de que ele era um paralítico e que ele era um mendigo. Se ele não deixa a capa, todos que olhassem iam ver, mas ele continua com aquela capa de paralítico e de mendigo. Entendeu nessa noite o que Deus quer dizer para nós? Nós temos que deixa aquilo que te atrapalha. Eu falo com autonomia, irmão, quanto tempo eu perdi dentro da casa de Deus. Quantos cultos eu sentava num banco desse que você está sentado, e eu ficava só julgando as pessoas, e eu ficava dizendo, nossa, está demorando muito, o irmão está falando muito, está cantando muito, para que tudo isso? E um dia Jesus me colocou dentro do hospital para me entender que aqui o lugar é santo, e quando nós entramos aqui é para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós não vem aqui marcar encontros de amiguinho e dizer, ai, não, nós viemos aqui, claro que nós amamos os nossos irmãos, mas nós viemos aqui para dizer, Senhor, eu tenho uma busca frenética por Ti, porque a minha alma só se completa com a Tua presença. Ei, deixa eu te dizer, dinheiro não traz felicidade para ninguém. Eu trabalhei em casas de pessoa milionária que tinha dinheiro assim em todo lugar que eu mexia, que era brinquedos entrando naquela casa toda hora. Era toda semana que eu chegava para trabalhar uma coisa nova, carro novo. Olha, eu quitei esse carro e comprei outro. Mas uma vida destruída, porque dinheiro não traz alegria, carro não traz alegria, nada que esse mundo oferece traz alegria. A maior alegria do homem e da mulher é ter o nome escrito no livro e ter Jesus dentro da sua alma. Mas, irmã Simone, eu não posso trabalhar, conquistar. Claro, você deve, porque tudo que nós vamos fazer nesse mundo precisa de dinheiro. Mas não coloque como primeiro na tua vida. Primeiro é Jesus. Primeiro é Jesus, irmão. Às vezes a gente corremos tanto para conquistar, e acaba ficando tudo aqui, porque tudo é perecível. Mas a graça que nos alcançou é eterna. A graça que nos alcançou é eterna. O favor que nos alcançou é eterno. E é por isso que vale a pena estar na presença de Deus. É por isso que vale a pena sofrer, mas sofrer com Jesus. Porque Jesus, ele disse na palavra, no mundo vocês terão aflição, mas crê, eu venci, vocês também venceram. Hoje eu falando com o irmão Sérgio, na mensagem ele diz assim, irmã Simone, eu quase apanhei, porque eu estava falando de Jesus, as pessoas não querem ouvir mais você falar de Jesus. Mas aí nós temos a Bíblia na nossa mão, teve discípulo que foi decapitado, Paulo apanhava em praça pública, porque ele ia fazer a vontade de Deus. Nós não somos melhores que os discípulos e melhores que nosso Jesus. Então nem todo mundo vai aceitar. Nós estamos chegando um tempo, irmão, que por isso que eu falo, guarda a palavra de Deus dentro do teu coração. Tem gente que deixa a Bíblia na casa de enfeite e só abre ela aqui quando chega na igreja. Aqui não tem, né? Em nome de Jesus, aqui não. Mas tem gente que faz isso. Aí imagine um dia que essa palavra for tirada da nossa mão. Se você não leu, você não tem aqui, não é assim, Andréia? Então, irmão, valorize a presença de Deus, valorize a palavra de Deus. Vamos parar com aquelas coisinhas que o inimigo quer. O inimigo, ele quer colocar coisinhas, sabia? Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu tive uma mãe que ela me ensinou assim, Simone, o reino de Deus é tomado à força. E às vezes eu olhava para minha mãe e dizia assim, mãe, é muita coisa, a senhora é muito santa. Ela dizia, mas para mim entrar no céu um dia, eu tenho que ser santa, filha. Santa é separada. E ali eu vi aquela mulher, irmão, renunciando quando vinha convites, ela dizia, não, eu vou para o meu quarto de oração porque eu tenho um compromisso. E o meu compromisso não é com qualquer um, meu compromisso é com o meu Jesus.
E quantas vezes tem gente aqui que no tempo dela via ela jogada em cima do altar, buscando ao Senhor, mesmo enferma, mesmo com problema, mas ela dizia: eu estou lutando para ir no céu. Hoje ela dorme com Jesus e hoje eu sigo esse legado, porque eu tive um exemplo dentro da minha casa, que a gente não pode brincar com Deus assim, sim, não. Então nós estamos aqui para conduzir um povo para o céu, irmão. Tem lugar que você vai aí e fala assim: não, continua na vida que você está, faz o que você está. Mas a tua Bíblia diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Então é uma noite de reflexão, né? Você quer ser melhor em 2026? Começa hoje, larga aquilo que tem impedido de você ser melhor. Às vezes a gente fica olhando para o jardim do vizinho e dizendo: a grama dele é mais verde, olha que bonita a grama. Não, irmão, às vezes a grama dele é só mais verde porque ele cuida mais que você, só isso. Mas ele também passa a prova igual você, né? Ele passa a prova igual você, irmão. Eu passo prova também, a gente passa prova, não tem ninguém aqui isento. Mas nós temos Jesus como nosso Salvador. Porque eu tenho certeza que tem dias que nós chegamos aqui, que Ele carrega a gente no colo, senão a gente não consegue chegar. Viu? E o Senhor está falando com alguém aqui: muda a sua mente, muda as suas atitudes, porque você vai ver, você vai dar um passo para o novo que Deus tem para você. Começando no espiritual, sabe por quê? Eu sempre, quando vou desejar, às vezes, feliz aniversário para alguém, eu falo que não falte a presença de Deus na sua vida, porque eu sei que você, com a presença de Deus, tendo ela, não vai faltar mais nada. O resto que você precisa vai ser acrescentado. Então, nessa noite, vamos obedecer ao Senhor, porque vale a pena. Eu já falei muito, vamos ouvir mais alguém nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir nessa noite a irmã Elda expressando sua alegria. Glória a Jesus. Depois eu não sei se a irmã Tati quer falar alguma coisa, dar um testemunho. Não quer, irmã Tati? O irmão? Também não? Amém, irmão. Eu também era assim, viu? Eu era assim, peraí, Elda, só um pouquinho. Eu era assim, eu chegava na igreja, tinha vergonha. Chegava aqui na frente, as pernas tremiam, a voz gaguejava. Aí Deus falava assim: eu tenho uma grande obra na sua vida. Aí, irmão Cristiano, eu falava assim: como Deus tem uma obra na minha vida? Porque eu não consigo falar, minhas pernas tremem, eu não sei falar. Mas quando Jesus fala, hoje eu falo de Jesus até que bastante, né? Então, em nome de Jesus, eu profetizo que vocês também falarão e glorificarão o nome do Senhor. Amém? Receba a serva de Jesus, do Senhor, aplaudindo a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Eu queria deixar um versículo aqui para os irmãos ouvirem e meditarem, tá? Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu só queria dizer, irmãos, que Deus é bom, Deus é maravilhoso e que possamos sempre ser fiéis a Ele, porque Deus é fiel conosco. Então vamos ser fiel a Ele, tá? Nos humilharmos a Ele, tá? Porque é o que Ele merece, toda a glória, tá? Eu agradeço a oportunidade e as palmas são para o Senhor. Glória a Deus. A irmã Mariana, quer agradecer ao Senhor nessa noite, Mari? Falar que Jesus é bom. Mariana, só tem você aqui na igreja. Glória a Deus. Olha lá. Irmão Márcio, quer agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Receba o servo de Deus aplaudindo a Jesus nessa noite. Paz do Senhor, irmão. Vou ler um versículo aqui do Salmos. Salmos 18. Porque o necessitado não será esquecido,
para sempre, nem expercetação dos pobres se malagorá perpetuamente. É só isso, irmão. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. É assim que começa, irmão, né? Lê uma palavrinha aqui, aí daqui a pouco na outra oportunidade já lê, já quer falar um pouquinho. É assim, irmão, glória a Deus. Ninguém nasce sabendo, todos nós aqui, todos os dias aprendemos um com o outro, né? Eu não posso chegar aqui e falar que eu sei tudo, meu esposo também não, todo dia nós aprendemos na presença de Deus, com Jesus. Então Jeremias, ele não disse para Deus, o Senhor escolhe Jeremias e diz, Senhor, eu não sei falar. Ele se coloca como uma criança. Aí ele diz, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Quando Deus escolhe, e Deus muitas das vezes ele escolhe aqueles que não quer, sabia? É sempre alguém que não quer. Fala, Senhor, eu não, para mim não dá, eu não sei falar, eu não sei, não. Jesus, ele gosta desses, porque aí ele fala assim, é eu que vou derramar minha graça, daqui a pouco tá cheio da graça de Deus. Mas um conselho eu te dou, busca mesmo, leia mesmo a palavra, você que está começando. Sabe, tenha sede por Deus, entra no quarto e diz, Senhor, senta aqui comigo, eu vou ler a tua palavra, abre a minha mente, você vai ver. Jesus vai começar a levantar homens e mulheres aqui, em nome de Jesus. Não vai ficar só eu, pastor, falando, não, o presbítero, que nós já às vezes quer só ouvir. Vai ser irmãos e irmãs que vai levantar e vai dizer assim, olha, Deus me deu uma palavra nessa madrugada e eu quero entregar. Deus me deu um louvor e eu vou louvar. Você acredita nessa noite? Deus vai levantar, irmãos. É só você ser disponível. É como meu esposo fala, você tem desejo, ensaie de louvar. Você quer falar de Jesus, leia a palavra. E você vai ver, glória. A irmã Sheila quer falar alguma coisa, irmã Sheila? Hoje é um culto de agradecimento já, né? Nós temos mais um pouquinho amanhã. Final de ano a gente já começa a agradecer já quase na reta final, né? Por tudo. Aleluia. Não quer, irmã? Amém. A irmã Jussara tem oportunidade nessa noite para expressar sua alegria também. E a igreja aplauda Jesus nessa noite. Salve, Senhor, com a paz do Senhor. Aqui em Salmos 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpre todos os teus desígnios. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos perdões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando chamar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que salmo maravilhoso, né? O irmão Hércules também nessa noite, quer expressar só ouvir também, irmão Hércules? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer outra parte nessa noite, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, oferte na casa do Senhor, amém? Eu vou convidar a irmã Jô para ela estar louvando ao Senhor nessa noite, é Jô do Alex, que agora tem Jô do Sérgio e Jô do Alex, né? Aleluia, e você vai glorificando ao Senhor nessa noite, Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Receba a irmã aplaudindo a Jesus com bastante alegria, amém? É verdade, irmão. Eu vou chamar aqui a cooperadora irmã Andréia para estar orando pelas ofertas e passando a salva, amém? É isso mesmo, tem que ajudar, porque a gente vai chegando numa idade, né, presbítero, que a gente vai esquecendo, né? Orar pelos ofertantes, né? Não pela oferta, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé? Erga suas mãos, por favor, e vamos nesse momento agradecer a Deus por mais esse dia e pedir ao Senhor que abençoe os ofertantes e os dizimistas, que nunca falte nas casas, nos celeiros, que Deus abençoe nesta noite. Aquele que também não tem, que está à procura de um emprego, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa proteger e guardar cada um de nós e que nada falte nos lares. Eu agradeço o Senhor, pode sentar, irmão. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando, porque toda honra e toda glória é dada ao nome santo de Jesus. E aqueles que souberem, me ajudem em nome de Jesus. Oh, glória. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore o nome santo do Senhor. Glorifique aquele que é digno de toda honra e toda glória. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, oh glória, com muito louvor. Oh, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Estou feliz nessa noite de ver a irmã Juliana ali. Estava com saudade da irmã, viu? A irmã sabe que é sempre bem-vinda aqui, viu? Em nome de Jesus, seja bem-vinda. As portas estão sempre abertas. Ela já é da casa, né? Ela só, às vezes, por morar longe é mais difícil, mas a irmã é sempre bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco nessa noite. Amém? Vamos passar para outra parte, irmão, nessa noite. Amanhã tem mais, você que não teve oportunidade, amanhã nós ainda teremos o culto, tá bom? Às 19h30 nós estaremos aqui. Na quinta-feira do Natal, daí foi cancelado o culto para você aproveitar com a sua família, né? Ficar com a sua família. Mas daí no domingo, nós estaremos aqui adorando a Jesus, viu? Aleluia. Culto da comunhão. Glória a Deus. Vai ser o último culto da comunhão do ano, né, presbítero Wilson? Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui glorificando ao Senhor e você também venha adorar a Jesus. Se coloque de pé nessa noite. O pastor vai estar orando pelo presbítero Wilson, que vai trazer uma palavra nessa noite, amém? Oramos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pelos louvores, por tua graça nessa noite derramada sobre nós. Continue falando conosco, Pai, usando o teu filho, como sempre o Senhor usa nas tuas mãos como instrumento que ele é, Pai. Nós te pedimos nessa noite e no teu nome mesmo agradecemos. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vocês estão bem? Pode se assentar em nome de Jesus. Como é bom nos congregarmos e como é bom adorar ao nome do nosso Senhor Jesus. Hoje a minha querida esposa não pôde estar por problema de saúde, mas rogo aí as orações dos irmãos, amém? Amanhã, se der tudo certo, ela vai estar aqui comigo, em nome de Jesus, com a gente, né, na verdade. Quero ser rápido e espero ser assertivo nessa noite. Peço ao Espírito Santo de Deus que continue manifestando o amor dele aqui neste lugar. Eu também peço aos irmãos que abram a tua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 95. Salmo 95. Glória a Deus. Esse ano de 2025 foi um ano que foi marcado por muitas e muitas coisas e muitas histórias. Tivemos momentos bons, tivemos momentos ruins, mas em todos eles o Senhor esteve ali conosco. Eu acredito, eu creio nisso. Amém? Salmos 95, vamos ler a partir do versículo 6. Salmo 95, a partir do 6, diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós
povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribã, como no dia de Massã no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. E se você ler um pouco mais aqui para baixo, né? No 10 diz assim: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha que interessante essa passagem. Na verdade, o meu foco hoje é a partir do 6. Mas meditando nesta palavra, nessa tarde, nesse dia, já faz algum tempo que o Senhor passou essa mensagem ao meu coração, mas olhando com mais clareza sobre o que diz o 10 e o 11, eu começo a refletir naquela história do passado, porque aqui ele está falando do povo que foi liberto ali, que estava nas mãos do Egito, e o Senhor, com as mãos fortes dele, libertou aquele povo. Olha que loucura, como é as coisas, e que muitas das vezes nós não entendemos o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quando começamos a meditar aqui, veja bem, um povo escolhido de Deus, assim como nós somos povo escolhido do Senhor, somos povo separado pelo Senhor. Mas muitas das vezes nós olhamos, vemos coisas como acontecia no passado. Aquele povo, meu amado, foi liberto com a mão forte do Senhor, e durante o dia uma nuvem espessas ali guiava-os pelo deserto, e à noite, segundo relata a história, uma coluna de fogo os ajudavam ali à noite. E mesmo assim, o povo de Deus que ali estava, vendo a grandeza do Deus Todo-Poderoso, mesmo assim o desprezava, mesmo assim blasfemava, mesmo assim não acreditava na libertação que Deus tinha proposto a ele. Muitos de nós que aqui estamos, eu ouvi isso aqui, hoje foi dito isso aqui também. Olha só como o Espírito Santo de Deus trabalha. Foi dito aqui que muitos de nós que estamos na igreja, estamos apenas com aparência de cristão, mas não somos cristão. Temos apenas a aparência de bons samaritanos, mas não somos bons samaritanos. Porque falamos que acreditamos e da maioria das vezes deixamos de acreditar. Mas hoje o Senhor quer mudar a tua história, vai mudar a tua história, o teu entendimento. E você não vai ser como aquele povo no deserto. Você vai olhar para frente e vai falar: Senhor, eu creio, eu acredito no Senhor, e não vamos ser como este povo, que apenas olhou a terra prometida, mas não participou dela. Mas você que está aqui nesta noite, meu amado, tenha certeza de que você vai ver, que você vai viver, não importa o que está acontecendo neste momento. Não permita com que o inimigo roube a tua fé, roube o amor de Deus que há em você, meu amado. Voltando aqui para o Salmo 95, a verdadeira adoração começa com rendição. Olha que loucura, né? Uma coisa vai se engatilhando na outra. O salmista nos convida: vinde, adoremos e prostremo-nos. Isso nos mostra que adorar não é apenas cantar, não é levantar a mão, não é apenas vir à igreja. Adorar é se render totalmente ao Senhor Jesus, totalmente aos planos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, que não é fácil, meus amados. É colocar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Mas quando nós fazemos isso, falamos isso,
Nós precisamos, como eu disse aqui, nos render a isso. Entregarmos verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor. A postura de ajoelharmos para orarmos é muito mais do que um ato físico, meu amado. É espiritual. É aquilo que a pastora disse aqui. Eu vivi um pouco desse tempo com a missionária Maria. Aos domingos aqui, ela se derramava nesse altar aqui. Eu vi isso com os meus olhos. Eu presenciei isso. E meu amado, eu nunca vi uma pessoa, eu aqui, perante Cristo, eu nunca vi uma pessoa orar tanto como a missionária. Que entendia o valor de se entregar, de se render a Deus realmente. De se prostrar ao Senhor. De corpo, alma e espírito. De acreditar de que Ele é o único que pode mudar a minha história. Que é Ele que muda e que transforma a minha vida. E quando eu dobro meus joelhos, é como eu já disse, é um ato espiritual. Porque eu estou dizendo, estou me rendendo ao Senhor. Ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu passo e ovelhas de sua mão. Isso é poderoso, meu amado. Nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento. O que é verdadeiramente a oração em nossas vidas. O poder que isso tem para mudar a minha história e a sua. Deus nos guia, Deus nos alimenta, Ele protege, Ele consola, Ele corrige e nos conduz sempre ao melhor lugar. A tua oração, meu amado, a oração que você faz aqui na tua casa, ela gera um efeito sobrenatural sobre a tua vida. Você não está entregue ao acaso quando você começa a orar e a confiar. Quando você começa verdadeiramente a se render ao Pai das Luzes, a falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Realiza, faz a sua vontade sobre mim. Você não está esquecido. Você está nas mãos do Deus que tudo vê. E nós precisamos apenas crer, como diz a palavra do Senhor. Pois quando nos entregamos nas mãos do Senhor e rendemos-nos a Ele. Ah, meu Pai, existe uma canção que fala assim aqui, que eu possa parar de ouvir todas as vozes, mas que eu não deixe de ouvir a Tua, Senhor. A voz de Deus ainda fala. Mas nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos discernir a voz de Deus. E quando eu falo sobre isso, meu amado, eu não falo apenas para a igreja ouvir, eu falo para mim, porque eu preciso ouvir desesperadamente a voz do Senhor, para que eu possa andar nos caminhos do Senhor constantemente. Eu preciso dessa voz, porque Deus, Ele fala conosco todo o tempo. E é uma coisa louca que nós muitas das vezes achamos que Deus só fala quando um profeta vem aqui, coloca as mãos na minha cabeça e diz: eis que te digo, eis que te falo. Quando a palavra de Deus é a boca do Senhor sobre essa terra. Quando Deus fala em cada gesto que acontece com as nossas vidas, quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós nos colocamos a nossa vida nas mãos dEle, o Senhor fala conosco. E eu sou testemunha vivo disso. E eu ouvi uma historinha que realmente eu me baseei nessa, eu me vi nessa história. Aonde o dia de um homem começou, e ele foi ligar o carro, pastor, o carro não ligava, as coisas não aconteciam, o carro não ia para frente, e as horas iam passando, e ele é um cara cristão, era um homem de Deus, é um homem de oração, e como homem de oração e como homem de Deus, é falho também, como eu e como você, somos falhos a isso, logicamente, né? E ali ele brigando com o carro não pegava. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso e tal, e tum. E de repente o carro pegou. E no caminho o carro parou novamente no caminho. E esse cara brigava tanto, falava tanto, xingava tanto. Bom, enfim, conseguiu ligar o carro e foi embora. À noite, isso é uma historinha que eu me vi muito nela. À noite ele foi orar, ele falou: Deus, fala comigo, porque está dando tudo errado hoje na minha vida, assim, sensado. E o anjo do Senhor apareceu e falou: bom, meu amado, você quer saber o que aconteceu com você durante todos esses dias? Claro, o Senhor não me ouviu.
poxa vida, o senhor não falou nada comigo, pô, tanta dificuldade eu tive esse dia. Ele falou, pois é, vou te falar o que aconteceu, o teu carro não funcionou, porque eu coloquei a mão nele, para que ele não ligasse. Porque se você tivesse saído naquele horário na tua casa, você teria participado de um acidente e seria fatal para a tua vida. Quando no momento você teve que parar novamente ali, uma outra situação estava esperando por você lá na frente. E você ainda gritava, brigava comigo, falava, Deus, cadê o Senhor? Não muito diferente da gente, não é? Muitas das vezes, olha só como Deus fala com a gente todos os dias. Ao abrir os olhos, o Senhor está falando conosco. Vai dobrar o teu joelho? Não, eu vou pegar o meu celular primeiro, quero ver qual é a mensagem, quantas curtidas tive, né? O celular, pá, mas, gente, em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele fala conosco todos o tempo, todos os instantes. Porque a tua vida, ela está nas mãos de Deus. Os teus caminhos estão nas mãos de Deus. Você que está aqui nesta noite é um escolhido do Senhor. Então eu não sei o que tem acontecido com vocês. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho a certeza e a fé de que Deus tem falado com cada um de vocês a cada instante. Eu não sei a dificuldade que você tem carregado, mas eu estava ali, ouvindo as irmãs cantando aqui, e o Espírito de Deus falava no meu coração, olha, em nome do nosso Senhor Jesus, eu tenho ouvido a aflição de cada um aqui de dentro, eu tenho visto o que cada um tem vivido, e eu tenho trabalhado com cada um da maneira que eles permitem que eu trabalhe na vida deles. E o Senhor nessa noite manda te dizer, meu amado, a sua aflição ela vai chegar ao fim. Porque não há nada nesse mundo, não há dor que prevaleça pela eternidade, entenda isso. Parece que não vai passar, vai passar. Parece que não vai dar certo, vai dar certo. Não deu agora, vai dar depois. Não desista. Se a tua vida verdadeiramente está nas mãos do Senhor, comece a olhar para Jesus. Comece verdadeiramente a viver a Jesus na tua vida. Como está escrito aqui, hoje, se ouvides a sua voz, Deus fala todos os dias, fala pela palavra, fala pelas circunstâncias, fala em nosso espírito, fala em momento de silêncio. Aí é um lugar, meu amado, que me pega constantemente. É quando você está ali, estou em oração, pastor. Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou me derramando, ali eu choro no meu quarto. Nossa, dá um choro que parece uma loucura. Fala, meu Deus do céu. E ali a gente está ali se entregando, tá? E de repente um silêncio. Fala, Senhor, coloca a certeza no meu coração. Silêncio. Uma paz que invade a minha alma, a minha mente. Eu falo, Senhor, eu não quero paz, eu quero uma resposta. Mas é um silêncio que o Senhor está trabalhando. É no silêncio que o Senhor está dizendo algo que muitas das vezes a gente se torna insensível àquele momento. Mas Deus está trabalhando conosco. Até mesmo no silêncio. Mas a pergunta que eu faço a toda a igreja é: estamos ouvindo? Quantas vezes a correria da vida, o barulho do mundo, a ansiedade do coração sufocam a voz do Senhor? Quantas das vezes o Senhor fala claramente ao nosso coração, à nossa alma, e nós não nos tornamos sensíveis à voz do Senhor? Queremos tudo do nosso jeito, queremos tudo da nossa forma, da nossa maneira, e aí é que mora o perigo. É aí que nós endurecemos o nosso coração, meu amado. É aí que nós deixamos até mesmo de confiar. Porque a partir do momento que eu começo a agir da minha forma, do meu jeito, endureço o meu coração achando que eu sou a resposta de tudo, eu me torno como esse povo aqui, que olhou a terra prometida e infelizmente não alcançou ela, porque pela desobediência, por achar que podiam fazer um monte de coisa, quando na verdade Deus apenas fala o seguinte: me obedeça. Não endureçais o seu coração. Saber o que Deus quer para nós, meu amado, é muito importante.
E o que Deus quer para mim e para você? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como diz as Escrituras. E eu preciso acreditar nisso. Lembrar das obras de Deus. Não duvidar daquilo que o Senhor está dizendo que vai acontecer e vai fazer sobre a minha vida. Porque eu acredito e tenho a certeza que Deus coloca em você, meu amado, um coração reto, justo nessa noite. Para que você entenda o propósito dele para a vida de você. O coração, muitas das vezes, ele endurece pela falta de gratidão, pela rotina sem Deus, pela desobediência, pelo orgulho, pelo medo. Mas nessa noite, meu amado, minha amada, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, diz assim: filho, filha minha, deixa-me amolecer o teu coração, deixa-me falar com você de novo. Se abra ao Senhor, creia no poder de Deus sobre a tua vida. E acreditar que Deus, ele está agindo, meu amado. Está agindo sobre a minha vida. Olhando para o meu lado. Olhando para a minha situação. Você fala assim, está de brincadeira. Deus está agindo neste lugar? Está agindo. Deus está agindo em você? Está agindo. Mas Wilson, eu não aguento mais a dificuldade na minha casa. Deus está agindo em você. Eu não aguento mais a dificuldade no meu... Deus está agindo em você. Acredita, creia. Busque em espírito e em verdade. Porque o que Deus tem para você é maior do que tudo isso que você está vivendo. Ah, mas eu quero apenas uma coisinha pequenininha. Não. O que Deus tem para você, meu amado, é gigante, é grandioso. Peça a Deus um coração sensível. Deixe o Espírito Santo quebrantar o teu coração, curar e te restaurar. Salmo 95, 6, 9 é um convite divino que nos chama, que chama a igreja a se aproximar ao Senhor através da adoração, através da confiança no Pai das luzes, porque Ele pode mudar a sua história. 2025 foi um ano, está sendo um ano ainda, porque não terminou, né? Está sendo um ano de pedreira, mas você está aqui, firme, forte, acreditando que Deus, Ele é o único que verdadeiramente pode mudar a sua história. E eu quero nesta noite, meu amado, minha amada, fazer com você uma oração. E eu quero, meu amado, e peço ao Espírito Santo de Deus, que te oriente, que te dê sabedoria, que te dê discernimento, para poder distinguir a voz do Senhor sobre a tua vida. Porque muitas das vezes vem pensamentos em nós que nos confunde. Mas ei, meu amado, Jesus não nos deixa confundidos. A dúvida não é do Senhor. Então, quando a dúvida vier, repreende ela e fala: Deus, me dá a tua direção. Me dá discernimento, Deus, da tua palavra. Deus, eu não aguento mais essa história. Me muda, me transforma. Uma coisa que eu aprendi, e em todo tempo eu sempre falo isso: quando eu quero que o meu amigo mude ali, a minha esposa, enfim, seja quem for, eu primeiro preciso buscar a mudança em mim. Primeiro eu preciso pedir ao Espírito Santo que me mude, que me transforme, que me faça ser como Ele quer que eu seja, para que eu possa entender tudo aquilo que está acontecendo em minha volta, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus, meu amado. Então lembre-se de uma coisa, coloque isso nas tuas orações. Primeiramente, dobrou o teu joelho, fala: Senhor, me ensina a ser um homem, uma mulher de Deus, a ter um coração novo, um coração quebrantado, cheio da tua presença. Amém? Amém, igreja? Fique de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês, igreja.
Mas como eu já disse, eu quero que o seu primeiro pedido nessa hora seja assim: Espírito Santo, me muda, Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Sabe? Comece a se render realmente ao Senhor. Comece verdadeiramente a deixar a tua vida aqui no altar de Deus. Comece a acreditar que a tua oração muda e transforma a vida. Cura você, cura a tua casa, cura a tua família. Amém? Feche os teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Pai das luzes, nos muda neste momento. Me muda, Senhor. Muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha alma, Senhor. Me transforma, Pai, totalmente, ó Deus, porque eu preciso de Ti. Eu preciso ser um novo homem, uma nova criatura. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Então por isso eu te peço, ó Pai, coloque em mim um equilíbrio físico e espiritual que eu preciso ter, ó Deus. Me ensina, Pai, a ser um homem de Deus. Me ensina a ser uma mulher de Deus. Ah, Santo dos Santos. Trata de maneira poderosa a vida dos teus filhinhos aqui nesta noite, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós nos colocamos diante de Ti agora, com humildade, reverência e gratidão. Tu és o nosso Criador, o nosso pastor, Jesus. Aquele que cuida, aquele que guia, aquele que nos sustenta. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo quando nos afastamos ou nos distraímos, a Tua voz continua nos chamando. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, quebranta, Pai, os corações dos teus filhinhos, tira de nós, ó Pai, toda a dureza do coração, todo orgulho, todo medo, Pai, toda resistência, Pai. Dai-nos um coração sensível, ó Pai, ao Senhor, um coração obediente e cheio de fé, Senhor. Ensina-nos, ó Pai das luzes, a Te ouvir, ó Pai, a discernir a Tua voz em nós. Guia-nos, ó Pai das luzes, que esta semana, Pai, seja uma semana marcada da Tua paz, seja uma semana dirigida pelo Teu Santo Espírito, Pai, pois nós nos rendemos ao Senhor aqui neste altar, Pai, e colocamos tudo o que somos e temos em Tuas mãos. Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu te peço, Deus, muda a história aqui nesta noite. Transforma vidas aqui nesta noite, Pai. Resplandeça a Tua luz, o Teu favor, ó Pai, sobre esta casa de oração. Visita, dá ânimo, força e disposição a cada filhinho Teu, Senhor. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, igreja. Abre os teus olhos, meu amado. Que o Espírito de Deus te fortaleça. Mas o Senhor coloca algo em meu coração nessa noite. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos aqui agora para os servos do Senhor, para o pastor Erivan, para a pastora Simone. E quero te lembrar que você, meu amado, é intercessor do Senhor aqui nessa noite. Eu quero que vocês aqui apresentem a vida deste homem de Deus, dessa mulher de Deus. Porque parece que não, mas nós somos carentes de suas orações, assim como eles são carentes das orações de vocês. Então vamos orar, pedindo força e disposição a este casal. Pai, abra a tua boca, meu amado, determina isso nesta noite, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Venha com força, com fogo e com poder sobre a vida do pastor Elivan, sobre a vida da pastora Simone, Senhor. Dá força, ânimo, disposição, meu Pai. Trata com a alma, com o coração dos teus filhos, Pai. Derrama mais e mais da tua unção, Pai, da tua disposição. Sara, cura, restaura, transforma, Pai. Visita a casa dos teus filhinhos, visita os filhos dos teus filhos, ó Pai. Derrama da tua graça, da tua unção, Pai, e da disposição, Pai. Sai, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai das luzes, em o nome do Senhor Jesus, encha de poder, ó Pai, a vida da pastora Simone, a vida do pastor Elivan, Pai, e que a tua graça, Pai, esteja sempre presente sobre a vida deles. Dá disposição aos teus filhos, ó Deus, para continuar com esta obra aqui neste lugar, Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entregamos eles em tuas mãos, ó Pai, com a certeza da vitória, e todos aqueles que creem, digam amém. E as palmas engrandeçam o nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Glória a Deus. Sente só um minuto, irmãos. É um minuto, tá? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus continue usando o nosso irmão. Hoje tem dia que a gente quer só ficar de boa, né, irmãos? Não é fácil não, canseira. Mas glória a Deus que tem uma igreja que ora por nós. Amanhã nós temos culto, como já foi falado. Quinta-feira não vai ter culto. E sexta-feira nós vamos ter o último culto do ano ali no ponto de pregação em George Wetter. Os irmãos que ainda não foram, irmãos, vamos lá. Os irmãos que não foram para conhecer ali o ponto de pregação. Sexta-feira nós vamos ter o último culto desse ano. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Cadê as crianças? Chama as crianças, todo mundo aqui na frente já. Nós vamos fazer agora um clamor juntamente com nesse encerramento agora, pela família, em nome de Jesus, porque Deus ele é bom o tempo todo, né? Glória a Deus. As crianças, vamos esperar as crianças? Nós vamos fazer uma oração, um clamor por toda a igreja. Porventura, tem alguém que está fazendo aniversário? Aí manjou? Glória a Deus. Então nós vamos fazer um clamor agora pela família. Presbítero. Vamos apresentar em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer um clamor agora? Os irmãos peguem com as famílias isso. Ajuda aí as tias, as mamães. Nós vamos fazer um clamor agora, irmãos. Quanto mais oração, melhor, né? Glória a Deus. O povo é uma bênção. Declare sobre a sua filha, sobre o seu filho, que ele é uma bênção, que ele é um profeta, que ele vai ser, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Pai, nessa noite nós oramos como igreja e cremos, ó Deus amado, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui há, Senhor, mais do que um justo, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. E que nesta noite, meu Pai, cada família, cada lar, cada criança, jovem, adolescente, Pai, que a Tua presença, a Tua glória, o poder que há no nome do Senhor, venha, Senhor, meu Pai, renovar, curar, libertar, alcançando nessa noite a vida de cada um dos Teus filhos, que eles possam ter uma noite de paz, um sono reparador, uma excelente semana. Também alcança a nossa irmã Diaconisa Heloísa, alcança a vida da tua filha, tu és o Deus de perto, o Deus de longe, e também aqueles que não vieram, alcança com o teu poder. Senhor, desperta, cura, renova, Pai, como foi dito nessa noite a tua palavra, Senhor, meu Deus, é noite de despertamento, e que nessa noite a tua palavra alcance os corações, trazendo vida, esperança e paz. Por isso, Pai, nós oramos, nos conduza para a nossa casa em segurança, em nome de Jesus. Amém. Com as mãos ainda sustentadas na mão do nosso irmão, erga assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. E a igreja diz amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Cumprimente seu irmão.